e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. E o 10º versículo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia que é dedicado a Ti, ao Teu culto. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui como escola dominical. Tu és, Senhor, nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós rogamos a Tua presença, rogamos a Tua manifestação no nosso meio. Por favor, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós nos prostramos reverentemente, pedindo-te que venha, que fales aos nossos corações, que nos dês a compreender a Tua palavra. Certamente cada versículo bíblico, Senhor, tem uma mensagem. Queremos estar com os corações abertos para que Tu nos ministres. Dá-nos, pois, a revelação da Tua palavra para que cresçamos, nos fortalecemos e nos tornemos mais frutíferos. Oramos com gratidão em nome do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. O irmão Hugo, por favor, pode dar um pulinho aqui? Nós vamos começar a escola dominical de hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Entendeu? Só preencher me dá, se tiver, me dá. Então, eu tenho duas perguntas para fazer para os irmãos que têm relação direta com aquilo que nós vamos tratar hoje. E o Lucas pudesse projetar, por favor. Então, a primeira pergunta que eu tenho: fui demitido e preciso de um novo emprego com brevidade. Então, muitos de nós já estão passando até por essa grande dificuldade, perder o emprego, a fonte de trabalho. Então, eu tenho aqui 3 opções. Quando nós estamos com um problema desses, nós oramos a Deus Pai, nós oramos a Jesus Cristo ou nós oramos ao Espírito Santo? Eu vou pedir que os irmãos, por favor, nós vamos uma a uma, e aqueles que forem favoráveis, levante a mão. O Hugo vai contar para nós termos mais ou menos uma ideia sobre o que nós pensamos a esse respeito. Os irmãos entenderam? Fui demitido e preciso de um novo emprego com brevidade. Então, a primeira opção: peço isso a Deus Pai. Quem entende que faz assim, entende que esse é o correto, por favor, levante a mão e fica um pouquinho, que o Hugo vai contar para nós. Então, tá bom. A segunda opção: quando nós estamos com esse problema do desemprego, nós oramos a Jesus Cristo. Obrigado, Lucas. Então, nós oramos a Jesus Cristo. Quem faz isso? Levante a mão, por favor, e conserve erguida. Jesus. Deu, Hugo? E em terceiro lugar, nós oramos ao Espírito Santo para que nos ajude a resolver esse problema. Oramos ao Espírito Santo. Levante a mão. Tá bom? Deu? Ok, agora nós vamos para a segunda pergunta.
minhas orações não têm sido respondidas por Deus. Também nós oramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Só eu peço aos irmãos que uma resposta só. Se o irmão optar pelo primeiro, então não vota nas demais, para a gente ver como é que nós estamos distribuídos diante dessas possíveis respostas. Entenderam então? Minhas orações não têm sido respondidas. Quem acha que nós oramos ao Pai sobre esse assunto? Esse é um assunto com o Pai que nós vamos tratar e resolver. Segundo lugar, deu aí? Deu? Tá, e a segunda resposta, a Jesus Cristo. Nós oramos a Jesus Cristo para nos ajudar a resolver esse problema. Em terceiro lugar, nós oramos ao Espírito Santo. Nós oramos ao Espírito Santo. Muito bom. Então, voltando então ao nosso texto bíblico, o primeiro versículo diz o seguinte, vou repetir a leitura, peço que os irmãos conservem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses diferentes versículos bíblicos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu estava estudando a respeito desse assunto e eu ouvi alguns comentários de que historiadores, examinando as escrituras, a maioria entende que isso aqui são palavras de Jesus indicadas, endereçadas aos apóstolos, palavras de Jesus aos apóstolos. Não era Jesus falando perante uma multidão, aquele grupo de pessoas que o seguia, não era uma palavra de Jesus especificamente aos apóstolos. Segundo lugar, ela aconteceu, provavelmente, essas palavras de Jesus, elas foram dadas na sexta-feira, a última noite de Jesus entre os seus apóstolos, entre o povo, logo após a Santa Ceia. O que aconteceu nesse dia? Eles saíram após a ceia e se dirigiram ao Getsemane, Jardim das Oliveiras. E então, enquanto eles percorriam esse trecho, dizem esses comentaristas que Jesus pronunciou estas palavras. Pense um pouquinho comigo. Imagina a situação de Jesus sabendo o que ia acontecer naquela noite. Eles tinham tomado a Santa Ceia. Em seguida disso, Judas Iscariote saiu, se afastou e foi aos sacerdotes para consumar a traição de Jesus. Conversando com os sacerdotes, alguém deve ter dito, mas é noite, enfim, como é que nós vamos identificar Jesus? Não queremos errar na hora de aprisioná-lo. Então, Judas disse, não tem problema, eu vou beijá-lo, e aí vocês saberão. Mesmo sendo noite, eles resolveriam esse problema. Queridos, Deus tem importunado muito a minha vida, a semana sobre este versículo bíblico e sobre o nosso relacionamento. Nesse primeiro versículo bíblico, Jesus fala dele e do Pai. Ele não falou do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia vindo à terra. Quando Jesus subiu aos céus, pela ação do Pai, sua ressurreição e a suba, automaticamente o Espírito Santo desceu. Então, eu tenho pensado, tenho estudado muito a respeito disso, sobre qual é o relacionamento que eu tenho com a Trindade. Isso já foi falado algumas semanas atrás, eu me permito voltar aqui ao assunto. Então, eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Então, na Trindade, nós temos a pessoa do Pai, o Hugo tem a respostinha para mim? Pode. Então, nós temos a pessoa do Pai, nós temos a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Obrigado. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que diz lá em 2 Coríntios 13, 13? Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Palavras de Paulo
à igreja de Corinto, a segunda carta, ele está tratando exatamente a respeito da Trindade. Então, eu imagino que Paulo estava terminando uma carta e ele queria deixar uma, digamos, uma bênção apostólica, queria deixar uma síntese, uma palavra, um versículo bíblico que pudesse ajudá-los a continuar o trabalho agora que ele estava distante da igreja. E o que Paulo fala? Ele fala 3 coisas. Ele diz assim, que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão. Então, a graça de Jesus Cristo seja convosco. Ou seja, Jesus tinha inúmeras virtudes, né? Muitas, tem inúmeras virtudes. Mas Paulo escolheu uma delas e recomendou. É como se ele dissesse, olha, irmãos, eu vou dizer para vocês o que eu, e Paulo não era pouca coisa, eu vou dizer para vocês o que eu acho importante da parte de Deus, e eu rogo que vocês se preocupem, eu rogo que vocês se envolvam, que vocês tenham isso em mente, a graça de Jesus. A segunda coisa que ele diz, outra coisa importante com relação ao Pai, que vocês permaneçam no amor do Pai. Então, a segunda pessoa da Trindade, uma ação, uma virtude, uma virtude, né? Um mérito do caráter de Jesus, ele estava recomendando que os irmãos da igreja tivessem. E a terceira coisa, ele fala a respeito do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito Santo. Notem que ele está falando comunhão. Comunhão é uma coisa assim extremamente importante. Nós vamos conversar, tem alguns versículos aqui adiante, e nós vamos abordá-los, porque eu acho que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto. Como é que está a minha relação com o Pai? Está funcionando 100%, eu tenho dado tempo a Ele, eu tenho invocado a Ele, as coisas que pertencem a Ele. Olhem as respostas que os irmãos deram aqui. A primeira pergunta do desemprego, 15 pessoas oram ao Pai, 3 pessoas oram a Jesus, e 4 pessoas oram ao Espírito Santo. A visão dos irmãos. É importante a gente ver. Nós pensamos assim, podemos concordar, é natural isso. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação às orações não respondidas. 6 pessoas oram ao Pai, 1 pessoa ora a Jesus e 15 oram ao Espírito Santo. 15 ao Espírito Santo e 4 pessoas oram ao Pai. Queridos, esses 10 versículos que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, eu tive analisando e eu fui ver ali o relacionamento da pessoa de Jesus com o Pai, o relacionamento o nosso relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Então, nós entendemos aqui que um problema dessa espécie, nós temos que tratar com o Pai. Então, nós entendemos assim, nós vamos orar, nós vamos pedir oração dos irmãos, vamos falar para a igreja e assim por diante. E na segunda questão, que é a questão das orações não respondidas, que é um problema muito delicado na vida da igreja, 6 pessoas disseram ao Pai, 6 pessoas. Os irmãos, do versículo de 1 a 10 do Evangelho de João 15, existem 4 versículos onde Jesus fala a respeito do Pai. Nessa parábola que ele está contando, 4 versículos. E se nós pensarmos ainda no versículo 2, o versículo 2 também fala do Pai, só que não está escrita a palavrinha Pai, está escrito Ele. Ele diz assim, este versículo: toda vara em mim que não dá fruto, Ele, o Pai, a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa. Ele, o Pai. O Pai corta e o Pai limpa e o Pai corta. Então, queridos, quando nós olhamos atentamente, começamos a pensar, mas Jesus, de 10 versículos, 5 versículos, ele mencionou o nome do Pai. Por que ele fez isso? Porque ele tinha uma relação de extrema intimidade, profundidade dele com o Pai, ele não abria mão disso, e eu fico pensando em nós. Como é que está a nossa relação com o Pai? Será que nós
como o evangelista relatou aqui, as palavras de Jesus, 50% de um trecho bíblico está falando especificamente a respeito desse relacionamento. É porque existiam coisas importantíssimas, coisas que deveriam ser lembradas e que deveriam ser respeitadas, observadas pela igreja de Corinto. Então, o segundo versículo diz isto: toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo assim como Jesus foi direto ao assunto. Ele tinha uma parábola, ele tinha uma mensagem para transmitir, e ele foi direto. Ele não, no segundo versículo, quer dizer, ele fez o que era imprescindível, definir quem são as pessoas que estão envolvidas, que era o pai e ele próprio. Então ele entrou direto no assunto. Então diz ele lá, que a vara que não dá fruto, ele corta. Isso aqui é uma atitude drástica, muito drástica. Irmãos, pensem comigo, é o fim de uma vida, é uma vida de um galho, de um ramo da videira, né? A videira só Jesus é essa videira verdadeira. E ali na Palestina diz que era muito cultivado, era muito comum a existência de videiras. E então ele está dizendo que o pai a corta. É uma atitude drástica, é uma atitude que nós não estamos acostumados, não gostamos de receber, seja Deus se dirigindo a nós, seja drástico, insista, nos censure por alguma coisa, né? Nós não costumamos gostar disso, mas ele foi assim. E também aquela que dá fruto, ele poda, ele não corta, ele poda. Para algumas flores, para que mais ramos surjam e assim por diante, e consequentemente sejam produzidos. Porque o fruto da videira, ele vem dos ramos, ele não vem da árvore. A árvore é Cristo. Jesus é a ceia, ele é o centro, a seiva. Jesus é a seiva, Jesus é o centro. E então essa é a relação que existe. Então nós estamos vendo aqui que a vara que não dá fruto, ela é cortada, terminantemente cortada. Não tem prorrogação de prazo. Não, eu vou dar 6 meses, ou vou adubar, ou vou fazer isso. Não, ela simplesmente é cortada. O terceiro versículo diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, Jesus estava ali convivendo com os apóstolos, Jesus falava, e as palavras de Jesus haviam limpado já aquelas pessoas, haviam limpado, uma grande obra, né? Mas não podemos esquecer que também os apóstolos, num texto anterior, lá ele vai mencionar que um homem chegou desesperado aos pés de Jesus, pedindo que ele expulsasse um demônio do seu filho, e os apóstolos tentaram, e não conseguiram. Veja, querido, como nós temos que pensar, atentar. Sim, Lucas. Tem um comentário da irmã Uda. Se Jesus é a videira verdadeira, então há uma videira falsa? Ok. Basicamente existem 2 tipos de videira. A videira normal, no caso, Jesus está dizendo que ele é o centro, a função dele só pode ser desempenhada por ele. E existe também a videira selvagem, a videira estéril. A videira selvagem, ela produz maus frutos. E Cristo produz a videira, Cristo produz os frutos mediante a videira verdadeira. Então, está falando aqui a respeito de purificação. Então, purificação é uma coisa importante na nossa vida, essencial. Nós devemos estar cuidando constantemente, porque se nós não tivermos purificação, nós não temos nem acesso direto ao Pai, né? Porque Ele é santo. Como é que nós temos que entender a santidade, grandeza, majestade, sublimidade de Jesus, respeitá-lo e nos apresentar a Ele convenientemente? Então, o cuidado com a limpeza é essencial, devemos ter sempre em mente, fazer isso, consagrar as nossas vidas a Deus. Deus é tão misericordioso que hoje de manhã eu estava lendo algumas coisas e encontrei 2 versículos bíblicos, um em 1 João 3,3, que diz assim: purifique-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo. A purificação também
ela vem da nossa ação, da nossa postura, das nossas decisões, das nossas iniciativas. E o segundo versículo em Colossenses 1:10 diz, frutificando em toda boa obra, e daí segue o versículo. Como Deus é maravilhoso, né? Eu não estava procurando nada a respeito da lição, eu simplesmente estava lendo no cenáculo e o texto que indica ali. Então, esse é o nosso Deus, queridos, o Deus que vem e que fala quando nós damos oportunidade, Ele quer nos dizer, Ele quer nos instruir, quer nos preparar melhor para a nossa vida cristã. O quarto versículo diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecerdes em mim. Este versículo tem uma palavra importantíssima, que é esse e que aparece aí bem no início do versículo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que é mais difícil? Nós permanecermos em Deus ou em Jesus, ou Jesus em nós? O que os irmãos acham? O que é mais difícil? Permanecer em Deus ou Deus permanecer em nós? É bom saber, né? Para a gente poder tratar desse assunto. É uma dificuldade que a gente tem, que certamente pode nos afastar do Senhor. Alguém quer comentar? Ninguém quer falar? Pois não, irmão. Graça e paz. Paz. A questão da facilidade da permanência em Deus, de certeza que Deus é mais fácil permanecer em nós, porque Deus naturalmente é um receptor e ama nossas vidas, né? A maior dificuldade é nós nos colocarmos e ficarmos próximos de Deus. Toda vida que nós nos afastamos, não é porque Deus virou as costas, é porque nós mesmos, por algum motivo, nos distanciamos do amor de Deus. Só aproveitando que já estou comentando, achei interessante o disparador inicial da aula do irmão sobre a quem devemos orar, né? Embora não exista uma resposta correta, nenhuma totalmente correta, nem totalmente errada, né? Mas é interessante que nós temos um Deus que é uma trindade, mas que é um Deus único, né? Que é um Deus único. E assim, meu raciocínio dessa oração, quando nós estamos falando no emprego, eu fiquei na dúvida entre ser a partir do amor de Deus para nossas vidas ou a partir da graça de Jesus Cristo, né? Eu fiquei na dúvida e optei por determinar que eu oraria para Deus. Já na questão de orações não respondidas, eu entendi que quando as orações não são respondidas, tem alguma coisa envolvida nisso. E a palavra de Deus fala que quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Então eu entendi que se não está sendo respondida, nós temos que orar ao Espírito Santo para ele dar discernimento para nós entendermos onde é que está a problemática da oração não respondida, até porque Deus está disposto pelo amor, pela graça de Jesus Cristo e pela comunhão do Espírito Santo, que Ele está disposto a atender nossas orações. Então, basicamente isso. Enquanto a pergunta do irmão, eu acho que Deus está à disposição sempre. Nós, que por algum motivo é que nos afastamos do amor de Deus. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã Hulda, que participou. Versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, no versículo anterior, nós vimos ali produzir fruto, mas agora ele está falando outra coisa, ele está falando muito fruto. Então, nós como cristãos, devemos lembrar isso, que o nosso Deus espera, e não é qualquer fruto, é muito, Ele quer muito, abundância. Então, a gente tem que atentar para isso e se preocupar. Que tipo de fruto estou produzindo para o meu Deus? Que tipo de fruto eu posso gerar na minha igreja, entre os meus irmãos? O versículo diz, quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Então, queridos, quando um galho é cortado e é separado, Deus está dizendo, consuma por completo, não faz sentido, para que está aí?
usa como material para fogo em casa, de alguma forma ou outra, mas não tem utilidade, queima, sobrou cinzas, apenas isso. Quando nós estamos, e eu concordo com as palavras do irmão Edilson, nós temos um trino Deus, né, e único, porque as características são as mesmas de poder, de onipotência, onisciência, onipresença, sabedoria, justiça, verdade, assim por diante, né? Mas eu penso que essa questão de nós termos um entendimento realmente de Deus Pai, é importante isso, porque nós não podemos orar a Deus Pai pedindo que nos dê salvação, sendo que quem morreu por nós foi Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, nós não ficamos só, porque Ele mesmo disse, e o Pai mandou o Espírito Santo para estar conosco. Então hoje Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está no céu, mas está aqui. Creio que aqui em volta de nós está cheio de anjos aqui. Nós não podemos ver, por deficiência nossa, como foi dito aqui. Se nós evoluirmos, nos purificarmos, nos aproximar, nós vamos chegar ao ponto de poder ver essas criaturas celestiais, como o Pai diretamente lá no seu trono, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus também tinha a sua atribuição, então é importante. Eu não posso me dirigir à pessoa errada. Por exemplo, eu entendo que o Pai é o Criador, o Pai é o que me transformou de criatura em filho, o Pai é o que levantou um povo, o Pai é que deixou a palavra, esses assuntos. Então a minha vida pessoal, a minha esposa eu devo ao Pai, as minhas filhas eu devo ao Pai, os meus netos, entende? Isso é obra do Pai. Então Jesus veio, trouxe a palavra, o Evangelho, nos ensinou, falou, demonstrou, fez sinais, viveu e morreu, como nós sabemos. Teve a função dele, cumpriu, até o ponto que ele subiu, está lá na glória ao lado do Pai. Jesus Cristo, o Espírito Santo está conosco hoje. Então, quando o apóstolo fala a comunhão do Espírito Santo, queridos, isso é uma coisa importantíssima, muito. Ele está dizendo assim, Igreja Metodista de Vilhena, tenha comunhão com o Espírito Santo. É como se Deus, nós vimos os comentários do Calvino na aula passada, né? É como se Deus dissesse, é como se Jesus dissesse. Ele está nos alertando para nós atentarmos para isso, o relacionamento, as coisas, o que eu vou pedir a Deus, o que Deus deve falar para mim, que eu gostaria que Ele falasse, me instruísse, me exortasse, e o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo, que ele tem de mais poderoso é a comunhão com Ele. Nós temos esse entendimento que a comunhão com o Espírito Santo é uma coisa independente da comunhão com o Pai, com o Filho. Jesus está dizendo, o Paulo escreveu essa carta de Corinto, Paulo está dizendo, a comunhão com o Espírito Santo é essencial, é fundamental, ela vai dar vida, ela vai dar vigor, vai ser a seiva que vai correr no sangue de vocês. Versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então eu vejo aqui neste versículo seguinte, que Deus está dizendo, olha, quando eu escolho um servo, ele tem poderes automaticamente. Ou seja, quando a pessoa está diante de um doente, de uma pessoa acidentada, morte, algumas coisas, quando você estiver diante disso, você já vai saber o que fazer na hora e vai ter poder. Você não para lá, os apóstolos não deveriam parar. Ó, Senhor, ó Pai, ajuda-nos, por favor, né? Ajuda-nos para resolver esse problema. Não é assim que funciona. Então, os servos do Senhor, os discípulos de Jesus, né, devem ter em si uma intimidade tal que gere esse poder e que o Espírito Santo esteja conosco para operar. Pode pedir o que quiser, não tem restrição, não tem. Isso é maravilhoso. Para quem você diria assinaria uma procuração em branco? Para quem? Difícil, né? Talvez para a esposa, né? E a esposa para você, é meio raro, né? E até a Bíblia nos recomenda isso, né? Quando nós nos comprometermos com outras pessoas. E então, assim, o que nós pedirmos, ou seja, nós temos a promessa de Deus que Ele vai nos atender, qualquer que seja o pedido. O versículo 8, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, assim tereis, sim sereis os meus discípulos. Então, glorificado, o que Jesus, veja só o que Jesus está dizendo,
Igreja de Vilhena, se você quiser glorificar o seu Deus, não é só através do ministério de louvor, dos instrumentistas. Se você quiser glorificar o Senhor, não é apenas através das transmissões, das vozes dos irmãos, mas também podemos glorificar o Pai, não é outra pessoa. Nós estamos pensando, entendendo, isso é uma prioridade na nossa vida. Eu quero pelos meus frutos, por aquilo que Deus vai fazer em mim, eu quero que seja glorificado o nome do meu Pai, glorificado o Pai. Às vezes eu acho, queridos, que nós estamos tão distante do Pai, assim, se Jesus, 50% da parábola aqui, ele menciona a interveniência do Pai, a interação do Pai. Se Jesus falou que ele precisava do Pai para que as frutas, as videiras pudessem, se ele que era filho de Deus, estava com Deus e era Deus, ele queria isso. Nós, o que nós estamos fazendo com o Pai? Nós estamos encaminhando para Ele realmente as coisas que Ele pode resolver, ou que Ele é o mais indicado a resolver? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, aqui está falando a respeito, não só permanecer, mas no amor que Jesus tinha. Jesus tinha amor por nós, como o Pai tinha amor por Ele. E o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Guardar os mandamentos é essencial para nós termos comunhão com Deus, queridos, sobre essa questão da comunhão, o versículo 2 é um versículo típico, né? O versículo 4. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Quando nós vemos esse versículo, nós vemos a respeito da comunhão. Eu estava pensando a respeito de comunhão. Se nós começamos o dia, e daí nós nos voltamos para Deus e oramos, ó Senhor, acompanhe ao longo desse dia tal. Isso aí, orar para que Deus nos acompanhe ao longo do dia, isso não é comunhão com Deus. Humberto, entende isso. Não é a palavra pastoral. Não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é diferente disso. Se nós saímos de casa, oramos, chegamos no serviço, oramos, e isso também não é comunhão com Deus. Se nós temos um problema sério, aí nós paramos, você pediu 5 minutos lá para tratar desse assunto, ora, seu Deus, se ajoelha, isso não é comunhão com Deus. Eu entendo que a comunhão é uma coisa diferente, vou dizer, na minha experiência pessoal, eu tenho meu horário de meditação, eu fico lá um certo tempo. Então, nesse tempo, eu adoro a Deus, eu invoco a Deus, eu confesso os meus pecados, eu peço os pecados do dia. Deus, peço perdão, eu peço que Ele me oriente, que Ele me dê a revelação da palavra e uma série de coisas. Então, nesse tempo, mas quando eu vou fazer a minha meditação, eu vou para a minha sala, eu fecho a porta da minha sala, eu não tenho distração, e eu sou muito disperso, eu tenho uma dificuldade de me concentrar, então eu sou presa fácil da televisão, do celular, dos vídeos, eu sou um ingênuo diante dessas coisas. Então, eu tenho uma dificuldade. Então, eu resolvi fazer isso. Aquele tempo eu vou lá e fico com meu Deus, eu falo com Deus, eu ouço a Deus, eu converso com Ele, eu agradeço, eu louvo, adoro, intercedo por quem eu tenho que interceder e me confesso também como eu sou. Então, comunhão é isso, é um estado de espírito, é você e o seu Deus só, sem ninguém mais. E nesse contato existe diálogo, nós falamos e Deus responde, Deus fala, nós temos que responder. É alguma coisa, querido, muito profundo, é você estar junto, não é estar conectado, não é estar ligado, pensando. Isso não é comunhão, querido, pensar. Eu entendo que é uma atitude, é uma postura, só você e só o seu Deus. Sem TV, sem celular, sem som, sem nada. Né? Eu penso que é assim que a gente deve fazer. Eu queria avançar um pouco agora, tratando de um outro assunto, queridos.
Eu pediria ao Lucas que projetasse, por favor, a folha número 4, Lucas. A folha número 4. Folha número 4. Nós vamos conversar. Queria compartilhar com os irmãos uma experiência tida. Em João, capítulo 15, versículo 16. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor. João 15, 16. Alguém? Todos acharam? Muito bom. Alguém quer ler para nós, por favor? A irmã? Muito bom. Amém. Muito obrigado. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte. Há cerca de 30 anos, ou 35 anos, eu não me lembro assim precisamente a data, a minha família e eu, nós frequentávamos a Igreja Metodista de Curitiba, Central, a Igreja Central de Curitiba. E naquele tempo, o concílio da igreja havia decidido que as igrejas deveriam separar 10% da arrecadação mensal para ser investido em missões. Que a igreja deveria separar 10% de toda a arrecadação e ser investida em missões. E isso começou a existir. Cada igreja separava um fundo e passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E um dia nós recebemos a visita do bispo Richard Canfield. Alguém conhece ele aqui? Conheceu? Bispo Richard Canfield, querido, saudoso bispo. O bispo apareceu na nossa igreja e veio trazer um assunto que a igreja, a região, queria que a Igreja Metodista de Vilhena criasse um ministério de missões. Ele falou que nós deveríamos e que nós tínhamos fundo. E pensa, queridos, fundo, você está numa atividade da igreja, no ministério e tem dinheiro. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. 3 anos, imagina, 3 anos, 10%, quanto é que dava, né? É uma soma expressiva. Então ele insistiu que nós tínhamos que fazer alguma coisa, falou com o pastor e tal, e juntaram algumas pessoas e vamos. E me empurraram lá, junto com o grupo, para participar dessa experiência. O pastor disse assim, olha, esse vai ser um ministério da igreja como qualquer outro, vocês vão ter autonomia, vocês vão tratar, vão fazer, e segue em frente, né, naquilo que vocês entenderem. Eu estou aqui à disposição, eu dou apoio, mas tudo é conduzido por vocês. E eu disse, não, mas se nós fizermos qualquer coisa, nós vamos prestar conta direitinho, né? E qualquer coisa diferente que a gente resolva fazer, nós vamos comunicar, pedir autorização, né? E aí nós marcamos uma reunião, e no dia da reunião, quem que apareceu lá? No dia da reunião, quem que apareceu? Quantas pessoas? 8 pessoas. 8 pessoas estavam lá. Tinha uma pessoa, uma juvenil, dos 17 anos, por aí, estava lá. Fiquei surpreso. Tinha uma juvenil querendo participar do Ministério de Missões. Aí nós começamos, e começamos uma experiência nova. Resolvemos então criar e usar os recursos que nós tínhamos lá. Muito bom. Então nós fizemos da seguinte maneira. Foi uma coisa assim meio inovadora, eu acho. Nós decidimos que nós teríamos reunião semanal. À noite teria 1 hora de reunião. Nós íamos nos reunir toda semana na igreja. Essa reunião, ela começava com um momento de louvor, ela tinha mensagem, alguém trazia a palavra, e aí a gente discutia as coisas principais que tinha. Então nós começamos, deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Então, com 8 pessoas, com reuniões semanais, as reuniões seriam de 1 hora por dia, 1 hora pontualmente, metodistamente, pontualmente, começava e terminava no horário. Tinha alguns irmãos nossos lá que
participavam de empresas, tinham cargos lá de gerência, então estavam muito metódicos, sistemáticos, ficou fácil de trabalhar, sabe, queridos? Nós tínhamos uma agenda prévia que era comunicada a todas as pessoas antes da reunião. Por que nós fizemos isso? Às vezes nós gostamos assim, convoca uma reunião, chama as pessoas, aí você junta 20 pessoas vão lá. Nós, às vezes, não sabemos o que nós vamos tratar. Então, nós queríamos, em respeito a cada integrante do Ministério de Missões, que estava sendo formado, nós queríamos comunicá-los para saber, olha, a reunião, a pauta é essa, tem 3, 4 assuntos, vamos ver, e assim por diante. Então, criamos essa agenda prévia e comunicamos para todos os irmãos. Outra coisa que nós fizemos, nós decidimos criar uma biblioteca de missões. Biblioteca de missões. A ideia era termos 15 livros. Daí fomos visitar as livrarias evangélicas de Curitiba, um grupo para cá, outro para lá, e fomos. Sabe que nós não achamos livro de missões? Eu estou muito velho. Não existia um livro a respeito disso. Aí nós insistimos, aí as pessoas começaram, tem um missionário americano, tem um missionário assim, foi para lá, tem a vida dele, sério, vem para cá. E nós fomos juntando. Depois que nós formamos aquela biblioteca ali de 15, todos os membros, os integrantes do ministério deveriam ler aqueles livros, todos. Nós todos éramos ignorantes, nós nunca tínhamos estudado, sabido, e nem o pastor não participava das nossas reuniões, e nós íamos tocando, mas sempre, como eu disse, sempre fazendo relatórios. Então, um dos nossos objetivos era que as pessoas tivessem um entendimento. Tá? Então, escolhemos e passamos a fazer um rodízio dos livros, e todos tinham material para a leitura. Escolhemos um versículo básico, que seria aquele que nós citaríamos sempre em nossas meditações, estudos, reflexões e assim por diante. Então, escolhemos esse versículo, que é o João 15,16. Foi lido aqui, né? Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e nomeei. Então, uma coisa que eu queria contar para os irmãos, naquele momento, naquela ocasião, tinha na igreja uma creche na AMAS funcionava, e essa creche tinha 50 pessoas, era uma creche paga, integralmente paga. Tinha um carnezinho, cada pessoa entrava, tinha um assistente social, ia lá examinar a situação, o pai, a mãe, o que faziam, quantos filhos, e aí aprovado, então ele era admitido. E todos pagavam regularmente, sabia? Os irmãos pagavam, praticamente ninguém era da igreja, porque era num bairro um pouco afastado do centro da cidade, então as pessoas iam lá, participavam e todos pagavam. Mas eles pagavam também, porque se eles atrasassem o nome dele, o filho saía e aí vinha um outro. Tinha fila de espera na creche, para ser um daqueles 50 alunos. Muito bom. Essa creche, tinha um irmão muito querido lá, que zeloso, e tinha um chamado de Deus, ele que construiu a primeira casinha, a segunda e tal, e foi indo, e ele era um empresário bem sucedido, e ele depois, em dado momento, ele comprou computadores, não sei se 15 ou 20 computadores, aí uma noite roubaram os computadores, tiveram que comprar de novo, e aquelas coisas todas, né? E a gente continuava trabalhando. Então, existia uma escola dominical. Essa escola dominical, chegou uma ocasião, eu me lembro, tinha 35 crianças assistindo a escola dominical. Os irmãos sabem o que é isso? 35 crianças, tem uma idade máxima, não sei se era 8, 9 anos. Então, aqueles irmãos participavam ali, e essa era uma AMAS que tinha reconhecimento público da prefeitura, do estado e da Receita. Os irmãos sabem o que é isso? Reconhecimento público, reconhecimento como entidade de ensino, né? Muito bom. Então, tinha esses reconhecimentos, então era muito conceituado. Aí, um dia, a diretoria resolveu contatar a prefeitura. A prefeitura estava fazendo um programa de criar creches, porque os trabalhadores tinham dificuldade, não tinha ninguém deixar as crianças, e eles tiveram uma reunião e conversaram, e a prefeitura ficou encantada conosco. Nos recebeu de braços abertos, eu não estava, mas recebeu as irmãs da diretoria, foram lá, e
e apresentaram as ideias, que eles queriam fazer uma parceria, alguma coisa. Aí a prefeitura ofereceu tudo que tinha, ia dar subsídio educacional, ia dar as diversas opções de livros, disso, daquilo, e nos fornecia alguns materiais. Tinha também a nutricionista que ia lá, porque era o dia inteiro, né? Então tinha alimentação das crianças, então a nutricionista veio, começou a participar, palestras, foi uma coisa muito gostosa. Então nós tivemos assim uma parceria muito gostosa. Nós chegamos ao ponto de chegar quase, não chegamos a concluir. Nós criamos o perfil do integrante do Ministério de Missões. Já pensou, irmão? Perfil do integrante. Nós o quê? Nós tínhamos alguns princípios, já tínhamos decidido, então a gente foi e começou a listar. Então, para ser integrante do ministério, precisa participar regularmente das reuniões. Em segundo lugar, precisava ler aqueles livros de missões. Em terceiro lugar, aí nós assumimos a escola dominical que se situava na AMA, que era domingo. Então, nós assumimos. Aí, obviamente, tinha que fazer a abertura, trazer a palavra e o estudo bíblico, assim por diante. Então, nós envolvemos os integrantes e as pessoas... Os irmãos estão compreendendo? As pessoas foram se integrando, começaram a participar, e aí surgiram professores. Então, aquele irmãozinho e irmã que estava lá sentadinho na igreja, agora tinha que cumprir a escala lá e assim. Então, foi uma coisa assim muito gostosa, muito preciosa, muito abençoada. E nós fazíamos mensalmente um relatório ao pastor sobre as coisas que nós estávamos realizando, informávamos os gastos que nós estávamos tendo, qualquer verba a gente sempre comunicava ao pastor, e tivemos uma experiência muito gostosa. Sabe qual é a conclusão, queridos, que eu tiro dessa experiência? A conclusão que eu tiro é esta: não subestime as capacidades e as potencialidades das pessoas. Nunca subestime capacidades e potencialidades das pessoas. As pessoas têm potencial, as pessoas têm ideia, as pessoas são criativas. Não é pelo fato de nunca existir, de não ter apoio, subsídio, não quer dizer que não vai acontecer nada. Não subestime os grupos, o poder dos grupos, de tomar iniciativa, de avançar, de crescer, se desenvolver e assim por diante. Então, esta é uma palavra. Eu queria terminar aqui com algumas observações que eu fiz, algumas coisas que eu escrevi sobre essa lição, sobre a produtividade. A ideia de permanecer infrutíferos não condiz com uma vida no Espírito. E ser infrutífero, querido, não condiz com uma vida no Espírito. Lá em 2 Pedro 1,18 está escrito: porque todas estas coisas, Pedro estava falando a respeito de diligência, a respeito de fé, a respeito de piedade, de conhecimento. Então, não subestime estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando. Então, o que o Pedro... Essas coisas, está falando uma série de coisas, depois ele entrou neste versículo. Então, está dizendo, entenda dessas coisas, e existindo essas coisas, essas virtudes, esses atributos do cristão, elas deveriam estar presentes na vida das igrejas, deveriam estar presentes e aumentar. Não bastava ser bom, não bastava ser trabalhador, não bastava... Tinha que aumentar, a pessoa tinha que entender que aquele dom precisava crescer. Note que o apóstolo Pedro, ele não está dizendo assim, vocês entrem no ministério da igreja. Ele não disse assim, vocês procurem um dom e vão nesse bem. Não, ele se pega essas virtudes, cultiva essas virtudes, cresce nessas virtudes. Para quê? Para que não sejais nem inativos, nem infrutíferos. Deus não quer pessoas inativas, Deus não quer pessoas infrutíferas. Outro comentário: a palavra de Deus tem o poder de instruir, capacitar, transformar e enriquecer. Se não me aproprio da palavra, então existe algo errado comigo, e não com Deus, nem com a palavra. Apropriar-se da palavra. Sabe, queridos, eu tenho esse problema, muitas vezes eu não consigo entender aquilo, e os irmãos sabem que esse material está aqui, está disponível, se alguém tiver interesse, por favor, me
sinaliza depois que eu posso mandar, o Lucas também pode mandar. Então, nós não podemos ser inativos nem infrutíferos, nós temos que trabalhar, temos que produzir. E aquele também foi citado na aula passada, 3 sites que eu descobri aí, que tem a Bíblia comentada, praticamente versículo por versículo. Se algum dos irmãos quiser, depois me procure, eu passo sites, se tiver interesse nesse assunto. Então, queridos, nós temos que nos apropriar da palavra. Se tem coisa errada, é conosco. Se eu não consigo, é problema meu, não é do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, é eu. Eu preciso me dedicar, eu preciso aumentar meu tempo, eu preciso conversar, eu preciso buscar o pastor, o professor, o pai, a mãe, eu não posso aceitar, isso é inaceitável. É inaceitável para Deus. Diz também uma outra parte, um comentário que eu fiz, fatores que nos impedem de ser produtivos. Fatores que nos impedem, é bom atentar para isso, porque às vezes a não produção de frutos espirituais tem a ver com isso. Que fatores são esses? Atitudes e posturas impróprias, indisciplina espiritual. Eu não quero me subordinar, eu já tenho tantas coisas, né? Superficialidade da fé é outro problema. Alguns irmãos sentem que está meio... Então, esse é uma coisa para a gente ser tratado, enfocado. O distanciamento de Cristo também é outra coisa. Tinha mais coisa aqui, queridos, para falar, mas o tempo está terminando, já que me deu até às 10h20, né? E eu queria agora fazer uma coisa indiferente. Algum dos irmãos quer louvar a Deus aqui? Levante a mão. Ninguém quer louvar a Deus? 2 irmãos só. Não tem mais gente querendo louvar a Deus? Não foi pouco louvor. Eu queria, Lucas, projeta aquele corinho para nós. Das coisas todas que aconteceram, sabe, queridos, a coisa mais importante na minha vida, durante essa experiência lá, participando com outros irmãos, foi a única experiência que eu tenho, que eu tive na minha vida cristã, já passa de 70 anos a minha idade, a única vez que eu tive a revelação, nós recebemos de Deus uma melodia para esse versículo bíblico. Uma melodia. E eu queria cantar com os irmãos agora. Vocês cantam comigo? Não conhecem, né? Vai ser difícil de aprender. Se alguém quiser ir no violão, dedilhar e o Rudimar, só para acompanhar, fique bem à vontade. Então, é um corinho que nós chamamos de missão. Este aqui é o corinho. Então, aquele versículo que veja como Deus faz as coisas, assim é impressionante. Queridos, eu digo isso para os irmãos com muita humildade, com muito temor a Deus, sabe? Mas eu acho assim que nós estamos perdendo diariamente oportunidades de sermos tocados por Deus, inspirados, fortalecidos, revigorados, ampliar o nosso conhecimento. Eu acho que nós estamos assim, esses fatos assim que eu conto assim, mostram que Deus está ansioso por oportunidades na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, em todas as classes da escola dominical. Esse corinho é bem simplesinho, eu vou tentar cantar aqui, veja se os irmãos conseguem me acompanhar. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Aí repete. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça para sempre. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça para sempre. Último estrofe. Para que tudo quanto pedirdes ao Pai, o Pai venha conceder-lhes. Para que tudo quanto pedirdes, o Pai venha conceder-lhes. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Pela fé, né, queridos? Nós somos cristãos, Deus está conosco.
Existe algo difícil para ele fazer, nos passar essa melodia? Ninguém conhecia, ninguém sabia, mas Deus está aí, tem um propósito. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça para sempre. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça para sempre, para que tudo quanto pedirdes, o Pai venha conceder-lhes, para que tudo quanto pedirdes, o Pai venha conceder-lhes. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar, por favor. Não há impossíveis para nosso Deus, não há coisas difíceis. É a mensagem deste versículo. A falar nesse versículo, o Ministério do Louvor cantou um corinho aqui na igreja, acho que foi em dezembro, sobre esse versículo. A letra do corinho é esse versículo, a melodia é outra, né? Alguém lembra disso? Foi cantado aqui na igreja, acho que em dezembro foi cantado, acho que num culto à noite. Não sei se foi num culto à noite. Acho que é no culto à noite, deve ter sido. Foi cantado. Então aqui nós estamos vendo o mesmo versículo com outra melodia, né? Queria agradecer aos irmãos pela presença, pela participação, os irmãos de casa que estiveram conosco. Dizer que foi uma alegria muito grande estar participando com os irmãos. E o nosso Deus é assim, queridos, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, tem tantas coisas, tantos sonhos, tanto projeto para as nossas vidas. E se os irmãos puderem dar um pouquinho mais de tempo, faça isso, dê mais tempo para com o seu Deus, procure no dia que você quiser, no horário que você quiser, da forma que você quiser, mas é tremendo aquilo que Deus vai fazer, coisas maiores do que você possa imaginar, maiores do que você possa imaginar. E os frutos, queridos, os frutos virão. O texto diz, não fostes vós que me escolhestes. Quem escolhe os discípulos, os servos, é Jesus. Ele não só escolhe, ele escolhe, ele nomeia e ele manda a produzir. Não manda para nós termos uma vida reclusa, fechadinho, lá no escuro, sem não é para ir onde nós estivermos, levarmos essa alegria. A palavra de Deus que é tão rica, tão poderosa. Muito obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa para encerrar? Muito obrigado. Vamos ter uma palavra de oração, então vamos nos colocar em pé, por favor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, exaltamos o teu nome. Te exaltamos, Deus Pai, Criador, Senhor das nossas vidas, poderoso Senhor, gracioso Deus, provedor de todas as coisas. Obrigado pela tua presença constante em nossas vidas. Tu és misericordioso, tu transborda. A tua palavra, ela é eficiente, Senhor. Ela produz resultados. Vem sobre nós, cobre-nos, Senhor, com tua graça, com teu poder. Faz-nos revigorados, Pai, que te amam, que te buscam, que te servem. Vem Jesus Cristo, Senhor nosso, poderoso Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo que foi Messias. Jesus Cristo que é Emmanuel, Deus presente hoje. Ele está lá no céu, à destra do Pai, mas está aqui conosco, nesta igreja.
no coração de cada um dos irmãos e irmãs. Vem, Jesus, habita, vem e transborda em nosso ser, vem, toma o trono de comando. Vem, Espírito Santo, tu que és santo, santo de nome, santo de coração, santo de plano, santo de palavra, santo de socorro, santo de fortalecer a fé, para uma igreja vibrante. Vem estar, vem derrama-te, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas, faz-nos mais consagrados, mais tementes, mais voltados para Ti. Abençoa esta escola dominical com essa nova liderança, abençoe o ministério de louvor da igreja, abençoado o ministério que tem estado. Obrigado pelo Lucas e o Arthur que estão cuidando ali da transmissão. Ó, Pai, conduze-nos, Pai, para essa vida de comunhão plena, abundante, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém.